Nossa edição começa com uma entrevista com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que só podia nos atender ao vivo, como a gente gosta de fazer o jornal, exatamente neste momento, pouquinho depois das 21h30. Respeitando a agenda do deputado e agradecendo já de cara a participação dele aqui nessa edição, dou meu boa noite a Arthur Lira e à minha colega Thaís Arbex, que fará comigo a entrevista. Então, logo, para a gente não perder o tempo do deputado nem o do público. Boa noite, deputado. Minha primeira pergunta. Na tramitação do orçamento, finalmente aprovado, o senhor afirmou que o governo havia participado dos entendimentos com os parlamentares e depois não cumpriu. Passou já, deputado, a sua irritação com o ministro da Economia, Paulo Guedes? Boa noite, Vac. Boa noite, Thaís. Na realidade, o que eu sempre disse foi que a Câmara cumpriu a sua parte, que o orçamento há muito tempo não era negociado entre Executivo e Legislativo. O Legislativo, ele realmente vota todos os parâmetros de bases, de teses, de diretrizes orçamentárias que o Executivo manda. E este orçamento foi discutido na sua plenitude em cima de todos os aspectos. Houveram erros de parte a parte. E o que eu sempre disse é que isso não era impeditivo para uma sanção, porque existem diversos instrumentos legais que podem ter uso para resolver estes problemas que foram criados. E não se chegou a outra situação que não essa, porque o orçamento é feito de números, de perspectivas, e ele sendo autorizativo, ele tem umas metas a serem cumpridas e no seu determinado tempo, no seu determinado momento, essas metas poderiam, como agora, Vac, com a saída legislativa que houve, fazer um conserto legal antes da peça ser sancionada para não ter possibilidade de ter nenhum questionamento. Questionar um orçamento neste momento de pandemia, quando nós já temos aí mais de 6 meses de atraso de votação de orçamento por outros motivos que não foram os motivos normais e legais da apreciação no Congresso Nacional, é injustificável. Nós temos que tratar do repasse para os estados, para os municípios, para toda a máquina pública, e sem orçamento nós ficamos restritos a um 12avos, a um 18avos, o que impede a execução orçamentária de maneira plena. Thaís? Presidente, boa noite. Mais uma vez, obrigada. O senhor recentemente falou sobre os remédios amargos do parlamento. Quero saber se neste momento, depois de toda essa confusão em relação ao orçamento, o senhor parou de falar, de pensar sobre medicamentos para o governo. Nós fizemos um discurso amplo, né? Um discurso propositivo, um discurso onde nós não apontamos dedo, onde nós não identificamos nenhum ente, nem federal, nem estadual, nem municipal individualmente. Nós citamos a todos, porque neste momento de pandemia eu entendo que não é hora de estar apontando o dedo. Não defendo e continuo não defendendo o momento de criação e de instalação de CPI. Isso é nuvem de fumaça para palanque eleitoral, de um lado ou de outro. Os culpados já estão postos. Quem tiver cometido erros vai pagar no seu devido momento. Mas o tempo agora é de união, é de trabalharmos juntos, em votar matérias que produzam efeitos práticos, é de solucionar problemas que são mundiais no nosso país, para que a pandemia arrefeça. Então, os remédios, eles têm que ser dados e mostrados quando se há necessidade. Foi um sinal de alerta muito bem entendido por todos os componentes políticos do país, e eu sei que, neste momento, as bases estão se encaixando, todos estão dando sua contribuição, seu aspecto de detalhamento de discussão, para que a gente chegue num foco bem produtivo, um foco onde todos trabalhem juntos por uma solução que vai melhorar a vida de todos os brasileiros que passam por muita dificuldade nesse momento. Presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, a sua posição o senhor externou muitas vezes com muita veemência, a sua contrariedade à instauração de uma CPI, porém ela está aí. Que estrago o senhor acha, então, que ela vai causar? Olha, como eu disse, o que é que vai acontecer nesse momento?
a imprensa toda vai deixar de fazer outros tipos de cobertura importantes e vai centralizar sua atenção na CPI. O governo vai se mobilizar pela CPI. O Senado vai se mobilizar pela CPI. O Ministério da Saúde, em vez de estar procurando alternativas, vai estar centrado em responder à CPI. Os governadores e prefeitos que receberam os recursos vão estar preocupados, trabalhando para se documentar, para prestar contas a uma CPI. Tudo no momento inadequado, porque tudo o que aconteceu, Wagner, tudo o que aconteceu, Thaís, ele está documentado, ele está posto, ele está ali naquele momento, reservado para um momento de mais tranquilidade. Então, nessa visão de estar olhando para trás, estar apontando dedos, estar encontrando culpados, não é, eu continuo afirmando, afirmava antes e afirmo agora, mesmo depois da instalação, da criação, não foi instalada ainda, né? Da criação da CPI, que o momento é inadequado. Nós, entendo eu, que tínhamos que estar tentando gastar nossas energias com outras alternativas de solução da pandemia que não a de encontrar culpados nesse momento. Thaís? O senhor acha que ainda há tempo para que essa comissão não seja instalada? Há um esforço do governo para postergar, embora já exista uma data, na próxima terça-feira, dia 27, às 10 horas. Há um esforço coletivo para evitar que a CPI comece a funcionar neste momento, deputado? Não estou vendo assim. Nós temos que respeitar a decisão de outra casa. A CPI ela é no Senado Federal. O presidente da Câmara, nem nenhum deputado tem o direito de se meter, nem interferir na instalação, na criação, no andamento, em quem vai ser o presidente, em quem vai ser o relator. O bom senso é que tem que imperar nesse momento. Se ela tiver que acontecer, que aconteça seguindo todos os trâmites regimentais, as normas, com fato determinado de apuração, com o respeito e o respaldo de que o que representa o mandato parlamentar de um senador pesa nas suas costas num momento como esse. Então, a única coisa que o Brasil não quer ver, porque a população não aguenta mais ver, é a politização da pandemia em detrimento de sobressaltos de imagens e de aparecimentos públicos dessa ou daquela personalidade. Então, a pandemia ela tem que ser tratada com retidão, com união e com foco, para que nenhum instrumento, nem CPI, nem nenhum tipo de instrumento político possa interferir no andamento do trato, da solução e da saída para essa crise. Deputado Arthur Lira, o senhor, como presidente da Câmara, dispõe de uma vasta experiência política e o senhor pertence a agrupamentos políticos apelidados por nós, a imprensa, de Centrão, que são conhecidos pela capacidade, inclusive, eu estou dizendo isso sem um tom pejorativo, de acomodação política. Vem daí, então, a minha pergunta, deputado. O senhor acha que o governo anda comprando briga demais? Não, William, o governo tem uma maneira de agir. Eu penso que já era momento da imprensa ter precificado isso, o mercado ter precificado isso, a política já precificou isso. Não é? Nós tanto somos classificados como partidos de centro, partidos que dão apoio a todo o governo, partidos fisiológicos. Eu sempre tratei os meus partidos, os partidos que nós fazemos parte, como os partidos que estabilizam os governos. Eu sempre tratei, William, que os problemas do Brasil são enormes e são transversais, eles são atemporais, eles atravessam governos. E se nós não estabilizarmos as pautas, se nós não estivermos aqui firmes para votar as pautas que o Brasil precisa a cada legislatura, árduas, aquelas que doem, aquelas que são difíceis de votar, aquelas que o proselitismo político tem que ser deixado de lado, os partidos de centro eles são absolutamente essenciais. Eles é quem estabilizam, eles é quem são equilíbrio. E neste momento está precificado, o governo Bolsonaro ele tem uma forma de atuar. O legislativo ele é um poder independente, o judiciário é outro poder independente. Eu sempre tratei desta maneira, mas sempre trato e acho que nós temos que agir com harmonia, com equilíbrio, cada um cumprindo a sua missão constitucional e institucional. E se mesmo que um poder cresça ou diminua com relação à sua atribuição, os outros estão ali para equilibrar. Faz parte do nosso perfil constitucional. É um país presidencialista com a Constituição parlamentarista. Isso dificulta muitas vezes
a articulação de uma base partidária, de uma sustentação política, e nós temos que tratar isso com muita tranquilidade. Thaís Arbex, para encerrar a nossa entrevista. Presidente, agora há pouco a Câmara aprovou a urgência do projeto para substituir a Lei de Segurança Nacional, que é um resquício da ditadura militar. Um dos pontos bastante importantes dessa proposta mira notícias falsas, o disparo de notícias falsas. É um recado claro da Câmara dos Deputados ao bolsonarismo? Não, é um recado a quem faz notícia falsa. Eu acho que fake news não é afeto a um lado político nem a outro. Nós aqui somos vítimas disso quase que diariamente. Quando tem uma matéria na pauta de interesse da esquerda, nós sofremos ataques de grupos da esquerda. Quando a matéria é do grupo de direita, nós sofremos ataques do grupo de direita. Porque, na realidade, nós temos que garantir o Estado democrático de direito pleno, com liberdade de expressão, com a população podendo falar o que pensa, com responsabilidade no que diz e no que faz. Então, cada um responde pelos atos que comete. Todo ato tem consequência. Mas o que nós estamos fazendo em substituição à Lei de Segurança Nacional, vocês notem bem, muitos partidos de esquerda que sofreram, e dizem que sofreram muito com a ditadura, passaram 15, 16 anos no poder e nunca fizeram. Então, chegam agora os partidos de centro para comandar e propor uma lei que altera a Lei de Segurança Nacional pela lei do Estado Democrático de Direito, na sua amplitude, com muita discussão, com muito debate, arrumando o texto de uma maneira que essa lei sirva de exemplo e de roteiro para trilhar os destinos da nossa sociedade com relação à comunicação e aos direitos das pessoas de falar e de se expressarem. Deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, nosso muito obrigado do Jornal da CNN pela sua participação. Meu obrigado também à minha colega Thaís Arbex. Boa noite, deputado. Boa noite, William. Boa noite, Thaís.